Como professor de cardiologia, eu me dei conta de que uma boa parte das pessoas que procuram um cardiologista, o problema dela não é no coração orgânico, é no outro coração. Então, frequentemente, essas pessoas nos procuram com queixas relacionadas ao coração, como palpitação, falta de ar, eventualmente pessoas que têm dificuldade, inclusive, de dizer o sentimento que elas têm. Essas pessoas normalmente procuram vários médicos, os exames não mostram, como eu falei anteriormente já, nós não temos ressonância da alma. Então, 20% das pessoas que procuram cardiologista, o problema não é cardíaco. 20% das pessoas que procuram cardiologista, o problema é emocional. O que é que faz com que a gente fale isso cada vez mais? Porque se você não escuta o doente, você não dá o diagnóstico. Se você escutar o doente, mas eu me refiro a uma escuta ativa, aquela em que você escuta realmente. Você pode ouvir e não escutar. Então, cada vez mais a gente tem pensado a cardiologia de uma maneira mais ampla. Agora a gente está, inclusive, tentando editar um livro que se chama Cardiologia Humanizada, do coração à pessoa, que é exatamente a tentativa de abordar esses aspectos, porque, veja, não é 1%, nem 0,5% das pessoas que procuram o cardiologista que tem problema emocional. São 20%. Então é muita gente que procura o cardiologista e exige do cardiologista uma visão que seja muito mais além do coração. E se você escuta o doente, você seguramente pede menos exame e prescreve menos medicação. Então a escuta ativa dentro da cardiologia, ela vai nos ajudar muito a evitar exames, inclusive exames agressivos muitas vezes, exames invasivos, melhor dizendo, porque a própria escuta já diz a gente que aquilo é muito mais um sofrimento emocional do que um sofrimento orgânico, embora, como já falamos anteriormente, quando você adoece como um todo. Mas é importante a gente lembrar isso, 20% das pessoas que procuram o cardiologista, o problema não é cardíaco, o problema é emocional. E, infelizmente, cada vez pessoas mais jovens que procuram um cardiologista apresentam problemas emocionais que mimetizam a doença cardíaca. O que é que eu diria qual é a importância disso? É a valorização do sofrimento psíquico com a mesma seriedade com que a gente valoriza o sofrimento orgânico. Há uma tendência errada, subdesenvolvida, de achar que o sofrimento emocional é um sofrimento menor do que o sofrimento físico. Nós precisamos entender isso. Quando você sofre como um todo. E a gente vive na sociedade uma obesidade tecnológica e uma desnutrição humana. Isso tem impactado negativamente na relação médico-paciente. A maioria das queixas dos pacientes no Conselho de Medicina, no Conselho Regional de Medicina, não se devem a atitudes técnicas erradas, e sim a atitudes de comunicação. 70% das queixas são relacionadas a uma relação médico-paciente fragmentada, onde não existe uma empatia entre o paciente e o médico, e isso seguramente dificulta o diagnóstico e dificulta o cuidado. A grande colocação que a gente faz hoje é que a gente devia falar sempre que vai cuidar do doente. Quando eu digo que vou cuidar de alguém, é muito diferente quando eu digo que vou tratar. Quando eu vou cuidar de alguém, eu vou cuidar dessa pessoa como um todo. Eu vou ver essa pessoa dentro de uma perspectiva biopsicossocial. Eu não vou ver simplesmente o órgão dessa pessoa. Então, o que a gente tem tentado resgatar, né, é o cuidado, ao invés do tratar. E esse cuidado visa exatamente essa abordagem que vai além do corpo, que vai além do órgão. Então, eu acho que todos nós que vivenciamos esse momento deveríamos tentar colocar essas novas ideias de que
A tecnologia é importante, mas ela não substitui o humano. Jamais uma máquina vai avaliar o nível do sofrimento do paciente. A máquina, na verdade, ela vai nos ajudar, mas a parte humana, ela depende do outro ser humano. É um ser humano atendendo outro ser humano. E eu digo sempre, um dia o médico vai estar sentado no lugar do paciente como paciente. E aí ele leva uma surra de humanidade. Porque uma coisa é você estar desse lado aqui como médico, outra coisa é você estar como paciente. Eu digo sempre que quando o médico adoece, ele leva uma surra de humanidade. Então eu acho que essas são as palavras para dizer como, por exemplo, um cardiologista, no caso da Ampare, por que eu pensei em fundar, iniciar com Wagner e Socorro a Ampare? Por isso. Essas pessoas chegavam no meu consultório com muitos exames e eu perguntava para elas, e aí, o que é que dizem para você? Ela dizia para mim, dizem que eu não tenho nada. Por quê? Porque os exames não mostravam doença. Por quê? Essa doença não aparece em exame. Essa doença só se diagnostica se você escutar o doente. E como a gente tem vivido uma medicina com pressa, a medicina com pressa, ela... como já diz o nome, a pressa acaba dificultando esse diagnóstico e muitas vezes esses doentes são medicados com drogas que não precisavam tomar porque faltou a escuta desse paciente. Ok? Eu queria só, mais uma vez, agradecer a Ampare por ter realizado um sonho que foi muito além do que eu esperava.